vou falar para você sobre como você pode definir um processo. Os processos vão servir para você escalar a sua equipe, você escalar o seu time, você reduzir gargalos operacionais e você melhorar a qualidade da sua entrega como um todo. O que eu costumo dizer é o seguinte, tá? Muitos profissionais de marketing, eles atuam sozinhos, eles acreditam que esse é o melhor caminho e eles atendem os seus clientes de maneira individual. O que acontece quando você trabalha sozinho, você está sujeito a uma série de desafios, uma série de riscos ali. Você sozinho, você vai ter realmente um controle maior das coisas, você vai conseguir fazer com que as coisas fluam do seu jeito. Porém, quando você está sozinho, você, por exemplo, amanhã você pode ter um problema, você pode ter que se ausentar, e isso vai criar uma série de dificuldades na tua operação. Então, quando você está sozinho, você não tem, essencialmente, uma empresa. Você tem um negócio, você tem uma fonte de receita. Agora, você só tem uma empresa quando aquele ativo ele funciona de forma independente de você. E essa é a visão que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Você está construindo uma operação, você vai começar um negócio. Então, eu quero mostrar para você uma ferramenta que a gente utiliza para definir processos e que ela vai fazer com que você consiga definir e estruturar os seus processos de uma forma muito simples. Então, vindo aqui para minha tela, você vai ver que essa ferramenta a gente trabalha em cima de 5 etapas, são elas: fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. Então na hora de você definir um processo, você precisa estar atento a esses 5 pontos, legal? Quando a gente fala de fornecedores, né, quais fornecedores vão estar relacionados com aquele processo. Quando a gente fala de entradas, os recursos de mão de obra que vão ser utilizados, os equipamentos que vão ser necessários. O processo é literalmente onde as coisas acontecem, ou seja, é a produção transformando entradas em saídas. Todo o processo ele envolve uma transformação. Quando a gente pensa, por exemplo, num processo de venda, só para ficar mais claro aqui para você, os fornecedores são quem? São os leads, tá? E a entrada, né? Os recursos, né? Por exemplo, a mão de obra é o vendedor, no caso, né? Ou você, enfim, se você for fazer as vendas aí na tua operação, os equipamentos, pode ser, por exemplo, seu CRM, pode ser seu telefone, pode ser o que quer que seja seu e-mail. Os processos é o que vai ser executado para transformar A em B. Quando a gente fala de saída, o produto acabado, a entrega, no caso aí, a venda em si, fechada. E por último, o cliente, que é os clientes existentes e potenciais clientes, enfim. Quando a gente fala de um processo, seja de qual for, ele precisa estar orientado ao cliente. O cliente é o ponto central do processo. Eu vejo muita empresa cometendo o seguinte erro, construindo processos orientados a si próprias, ou seja, um processo otimizado olhando para dentro de casa, né? Não olhando para o cliente. E consequentemente esse processo pode até resolver a vida da empresa, mas não resolve a vida do cliente. E aí, consequentemente, ele vai gerar ineficiência. Sempre que a gente fala de eficiência, a gente está falando daquilo que é melhor para o cliente. E aí eu vou mostrar uma segunda imagem aqui para você, que essa imagem mostra para a gente esse framework que eu acabei de mostrar para vocês, adotado ali num contexto de um processo financeiro, né? Então, por exemplo, o S aqui ele representa os fornecedores, né? Os suppliers. Então, fornecedores. A minha letra aqui que está bem ruim, mas beleza. Então você tem, por exemplo, fornecedor de peças, área comercial, área de contas a pagar, né? O I ele representa inputs, que é as entradas. Então, inputs. Por exemplo, nota fiscal, informações de cadastro, nota fiscal recebida, manual de procedimento, nota fiscal validada, nota fiscal lançada, então, enfim, todas as entradas ali daquele processo. O P ele é o processo em si. Então, quando você mapeia ali cada um dos itens, né, você mapeou fornecedores, mapeou, por exemplo, os inputs, você vai mapear as etapas, né? O que eu tenho que fazer? Então você vai entender, por exemplo, você está falando de um processo de criação de uma arte. Então você vai colocar lá, pô, legal, a primeira etapa é abrir o programa, o Photoshop, o Canva, o que quer que seja, né? Depois você vai definir qual é o formato que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com, você vai fazer um arquivo que é um cartaz, é um banner, é um flyer. Então você vai definir qual vai ser o formato. Na sequência você vai partir para a execução. E aí por último você vai enviar o material para o cliente. Então você definiu as etapas, né? E aí, em cada uma dessas etapas você vai ter fornecedores, você vai ter inputs, você vai ter entradas. E aí você tem os outputs. Mais uma vez, desculpa pela letra ruim. Acho que nem deu para entender direito isso aqui, mas beleza. Que são as saídas, né? Então, as saídas. Você vai ter, nesse caso aqui, nota fiscal recebida, nota fiscal validada, nota fiscal lançada e paga no prazo. Trazendo, por exemplo, aqui que eu falei agora do design, né? Você vai ter as saídas. Poxa, em cada etapa, né? Na primeira etapa, vamos supor que é abrir o Canva, né? A saída, pô, é você definir, é você criar aquele documento, essa saída, isso que você espera, o resultado que você espera daquela etapa. Quando você traz isso, por exemplo, para um contexto de processo comercial, o que você espera, por exemplo, da etapa de primeiro contato com o cliente? Você espera que o cliente ele
ele responda aquele contato e que ele saiba ali minimamente o que você tem para oferecer. Isso é o objetivo da etapa e é o que a gente quer tirar no output. Então o output, vamos pensar aqui que ele sempre vai ser o objetivo da etapa, o resultado que você quer atingir. E por último você tem aqui o seu cliente. Que aí eu quero que você pense que o cliente é sempre aquele que você quer que extraia o resultado daquele processo. É para quem aquele processo se destina. Então, no caso aqui, por exemplo, área comercial, área de contas a pagar, área de contas a pagar de novo, né, fornecedor de peças. Então, o cliente é sempre o beneficiário, o usuário daquele processo. Quando a gente fala de cliente no contexto de processo, não necessariamente é o cliente final, mas pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo, né, no caso. Então, você sempre tem que entender para quem aquele processo está orientado. E se você conseguir estruturar essa matriz, com certeza você vai conseguir definir qualquer processo. Então, isso aqui serve para qualquer tipo de processo, seja ele um processo interno, processo externo, processo de vendas, processo de design, todos os processos da tua operação. Então, o que você precisa fazer? Mapear os seus processos e documentá-los para que você consiga, num contexto de escala, legal, agora que eu consegui entender como que eu capto clientes, como que eu presto serviço, eu preciso escalar isso. Então, é para isso que você vai utilizar essa metodologia e é para isso que você vai mapear e definir os seus processos, beleza? Uma ferramenta muito interessante para você poder desenhar e exercitar essa jornada aí de definição de processos é o Miro. Então, é uma ferramenta que ela começa gratuita, né? Você vai ter um limite ali de quadros, mas é bem interessante que você consegue ali fazer desenhos e desenhar esse fluxograma, né? Você pode colocar colunas ali que vão ser essas etapas, né? E você aí vai mapeando cada uma delas, né? E aí você consegue definir os seus processos, criar ali frames ali de cada processo da sua empresa e vai documentando isso. É muito importante criar uma cultura de documentação de processos. Então, toda vez que alguém dentro da tua empresa for, por exemplo, criar um novo processo, ou então um novo responsável ali na área que está executando um processo que ainda não está mapeado, ele tem que ter essa cultura de documentar, sempre registrar aquele processo para que futuramente, quando você precisar daquela informação, você tenha aquilo bem organizado para você poder transmitir aquilo para novas pessoas dentro da empresa. Beleza?